Bom, primeiro eu queria me apresentar, eu sou o Renê, eu sou produtor cultural, eu faço a coordenação do Núcleo de Artes Visuais lá da Fundação Emma Clabin. Gostaria de agradecer ao Sérgio e ao Júnior por participarem aqui da nossa conversa com a gente. Gostaria de agradecer a todos que estão disponibilizando um momentinho aqui para ouvir essa conversa conosco. E muito obrigado, Júnior, muito obrigado, Sérgio. É ótimo ter vocês aqui. Eu tive o privilégio de ser aluno do Sérgio. O Júnior é um colega de profissão aí, então, muito legal. Valeu, gente. Se vocês quiserem dar uma palavra, alguma coisa, o microfone pode estar aberto já, tá? Eu queria agradecer você, Renê, e pela Fundação Emma Clabin, né, de favorecer esse papo, essa conversa, que eu acho que é super importante para esses momentos que a gente está vivendo, né? Como você bem lembrou, eu já havia participado de uma outra ocasião numa conversa na Emma Clabin, mas foi presencial, né, que era uma outra coisa. É mais legal, né, estar vendo as pessoas, uma coisa mais direta. Mas nos tempos atuais o que é possível é dessa maneira aqui e espero que seja legal também. E vai ser um papo legal também. Obrigado, René, Com e a certeza. Fundação. Também quero agradecer. É uma honra estar aqui com o Sérgio, que a gente era colega de galeria num primeiro contato, e depois eu também fui aluno do Sérgio na ocasião da pós-graduação. Também quero agradecer certamente o convite da casa, que é uma casa muito querida e que eu tenho saudades de visitar presencialmente. Nós vamos Daqui a pouco, programa. daqui a pouco a gente já retorna aí presencialmente. Acredito que até deste ano as coisas já devam estar um pouquinho melhores aí para conseguir presencial, né? O Nico estava falando do Arte Papo lá na fundação. O Arte Papo ele mudou um pouquinho assim o conceito, né? Antigamente a gente fazia na época presencial, a intenção era que os artistas falassem sobre a produção, muitas vezes levavam trabalhos físicos lá, né? Então o pessoal via de perto a coisa, assim, conversava diretamente. Então ele tinha essa abordagem, né? Hoje, dentro desse cenário digital, eu acho que é muito mais uma conversa entre pontos de vista, vamos dizer assim, né? E a gente perde um pouco dessa questão do palpável, né? Que seria ver o trabalho, conversar com o artista ali em si, mas a gente já não tem mais essa proposta, vamos dizer assim, né? Hoje em dia é muito mais uma conversa, né? Que a gente traz para o público em geral, assim, entre duas pessoas que têm relação dentro do trabalho, dentro da pesquisa, né? Então, eu encontrei um pouco dessa relação no trabalho de vocês. Eu acho que eu já vou até puxar um gancho aqui para uma primeira questão aqui que eu trouxe. Eu queria perguntar para vocês, a pergunta para os dois é assim, eu vejo, Renê, particularmente, vejo que vocês tratam objetos cotidianos, vocês trazem para o trabalho de vocês e, de alguma forma, vocês trabalham com isso, né? Desenvolvem uma pesquisa em cima disso. Eu queria saber de vocês aonde vocês veem esse encontro dentro da produção de cada um de vocês, né? Posso começar? Renê, pergunta interessante. Eu nunca havia pensado sobre isso. Eu conheço, até nem agradeci também o Júnior para estar aqui, porque ele é meio brother, assim, ele participou da aula lá na Unicamp agora recentemente, e eu conheço, gosto muito do trabalho dele, mas eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Mas é interessante levantar essa questão para a gente pensar, e para mim pensar um pouco, né? Agora, de sopetão, assim, o que eu vejo essas afinidades relacionadas à questão do enfoque de objetos, de uma coisa mais de um close, de uma coisa mais focada, assim, né? Mas eu trabalho mais com uma questão de natureza morta, assim, digamos, com o gênero natureza morta, e o Júnior já trabalha uma questão mais de uma coisa narrativa, inclusive alguns trabalhos deles têm uma sequencialidade,
tem essa influência que ele fala do cinema no trabalho dele, então essa coisa da narrativa, né? O meu já estaria mais ligado a uma coisa estática mesmo, de natureza morta, de fotografia entre aspas, né? Mas de um registro de uma coisa mais estática, né? Mais parada. Mas interessante levantar isso. E fora a questão que eu trabalho com pintura e ele com desenho, né? Depois eu posso até mostrar alguma coisa que eu tenho feito, né, de desenho, mas a minha atuação com o desenho é basicamente como projetos, estudos para a pintura, né? Então o desenho para mim não é uma linguagem, não é uma linguagem como fim, assim, né? Não realizo desenho como obras terminadas, né? Eu uso o desenho como rascunho para a execução da pintura. Então, acho que é um pouco isso. São encontros e desencontros, né, Sérgio? Porque você fala o Sérgio não utiliza o desenho como um rascunho, como um modo preparatório, e eu sou justamente o contrário, eu não utilizo rascunho. Então, é o desenho como se coloca. Mas eu percebo que o Sérgio, pelo menos os trabalhos que eu tenho, que eu conheço assim, né, pessoalmente, né, o trabalho ali, o impacto físico do trabalho, uma dimensão, claro, bem maior que a minha, que eu trabalho com um formato bem pequeno, geralmente, né, quando se trata de desenho, que é o principal meio que eu uso aí. E o Sérgio é um pouco maior, o trabalho, o suporte é maior, então eu tenho até um jogo de corpo ali, né? Para mim, para o meu trabalho, a pessoa se aproxima mais, ela tem que ficar mais perto da imagem, do papel, seja o que for. Do Sérgio se distanciar mais para entender um pouco que objeto é aquele que está numa proporção um pouco mais exagerada, né? Mas talvez, Sérgio, eu entenda que a gente que tem esses encontros naquilo que é bem corriqueiro mesmo, né? Seja a imagem de um animal, tal como ele se apresenta ao mundo, seja nesse arranjo de objetos que você aqui lembra como natureza morta. Eu acho que eu também tenho um pouco disso na pesquisa, que eu gosto de trazer aquilo que é banal, não no sentido negativo da palavra, de vulgaridade, enfim, mas de cotidiano mesmo, de estar conosco, né, do que a gente vê por aí, né, vamos pensar assim. Então, pode ser tanto em filme, né, como você já adiantou aqui, que é uma grande referência para mim, como no próprio cotidiano, né, assim, as coisas que a gente vê ao nosso entorno, justamente agora no isolamento social, né, quer dizer, no confinamento doméstico, melhor dizer assim, que aí você fica mais próximo ainda dessas coisas que nos rodeiam, né? Em contrapartida distante do ser humano, que representa um grande perigo quando existe uma pandemia. Mas acho que é isso, e é o que é mais curioso, né? Eu acredito que o olhar do terceiro é sempre muito mais importante quando a gente estimula esse encontro entre o trabalho, a produção e o leitor, né? Porque pensa, o René vem e estabelece uma relação dentro da cabeça dele entre as duas produções que talvez eu não tenha pensado, você não tenha pensado, por mais que a gente veja algumas aproximações, mas que o René especificamente, né, como essa terceira coisa que surge entre os dois trabalhos, cria então um novo link, né, do trabalho. Eu acho que é mais ou menos essa a função da arte-educação, né, a função do mediador, do curador, que é isso, que é não entregar, né, aquilo como está dado, mas criar novas camadas, né, de saber, de sensação, de relação, de diálogo, porque isso certamente amplia o trabalho, amplia a acessibilidade do público, e é isso aí. É um pouco essa coisa de cruzar informações, né? E é curioso, como eu afirmei no início, né? Eu conheço você faz bastante tempo, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. Precisou o René, uma terceira pessoa, que fazer essa conexão. Agora eu estou refletindo mais sobre isso, né? Mas tem muito essa coisa do cotidiano, né? Do pregador de roupa, de coisas banais, assim, né? Ou que seriam não nobres ou não temas importantes, assim, que realmente a gente trabalha. Eu, agora, depois dessa conversa, vou pensar um pouquinho mais sobre isso também.
Eu reparo bastante no trabalho de vocês, assim, a disfuncionalização do objeto tratado, né? Principalmente nos desenhos do Júnior, assim, né? Disfuncionalização no sentido banal, esse sentido que o Júnior está falando, né? A gente pega objetos do nosso cotidiano e traz um foco para ele, assim, né? Muitas vezes eles passam despercebidos no nosso dia a dia, assim, e quando a gente dá de frente com um desenho do Júnior, você fala, nossa, realmente, uma tesoura, né? Um detalhe da mão, assim, né? Uma coisa... E você para perceber aquilo através de um desenho. Quando você está no dia a dia ali, se relacionando com esse objeto, e muitas vezes não dá o start, né? Então, foi por essa linha, assim, que eu encontrei. Eu via os trabalhos do Júnior, né? Eu estou montando uma exposição com o Júnior lá na Fundação e tal. Então, tenho observado bastante os trabalhos dele e tal. O Sérgio, eu acompanho ele desde quando era meu professor, tal, eu gosto muito dos trabalhos, então eu peguei assim, como eu posso dizer, rasamente isso, né? Eu não fui tão a fundo nos trabalhos, eu peguei bem superficialmente para tentar cruzar essa relação mesmo, né? Então, eu acho que a maneira como vocês enxergaram assim foi bem bacana também. Muito, E o mais muito legal é legal. justamente isso, né? Quando você se depara com essa terceira via do trabalho, que é onde ele se encontra ou não, e que, no final das contas, é sempre possível, né, estabelecer esses diálogos. No final das contas, acho que a arte está aí, a produção artística está um pouco, não é um logotipo ou uma placa de trânsito que está dado o sentido e acabou, né? Não tem como você fugir de uma coisa redonda com uma letra E e um corte na diagonal em vermelho quando você está dirigindo um carro. Não significa nada além daquilo, e não tem jeito. Agora, quando você faz aí o trabalho de arte que você lançou para o mundo, você vai, com certeza, vai puxar esses ganchos, né? Vai estabelecendo conversas, aproximações, distanciamentos e tal. E que isso acho que só traz mais amplitude, né? Para o trabalho, para o debate, para a discussão, para a formação. É E o quase Sérgio dizer tem que é uma ali que coisa está a do... graça, né, Júnior? É nesse ponto Exato, que é está aí a que... graça, né? É o que surge, que é aquilo que a gente não tem controle, né? Que é aquele que produz, né? Falando agora enquanto produtor, né? Enquanto criador, produtor de trabalho, que não tem um pouco de controle, né? Não tem absolutamente nenhum controle, não um pouco. Quando você soltou, já entregou essa coisa nova, criada para o planeta aí, né? Uma nova coisa no mundo existindo, a relação que as pessoas vão ter com aquela criatura nova, digamos assim, é própria da pessoa que vai estabelecer isso, não tem jeito. E o Sérgio tem essa coisa do objeto que, ao mesmo tempo, ele vai dar uma atenção, no meu ponto de vista, de uma outra maneira, né? Se o meu é pela sutileza, talvez um pouco irônica, o dele é de uma amplidão, né? De uma atenção, apesar de ter, pelo menos em grande parte que eu conheço, um trabalho com uma paleta tão diversificada, né? De cores, de hiper contrastes e tudo mais. Eu gosto desses aí, Sérgio, que você tem, que é uma paleta bem assim, homogênea, né? De uma maneira, tons, assim, pequenas variações, que daí eu acho que também já causa um encontro com o meu, que eu também não utilizo basicamente cores, né? E eu acho que também uma outra coisa que tem em comum, assim, do nosso trabalho, é uma coisa que eu gosto bastante e uso, essa descontextualização, né, que eu faço muito, né, de tirar o objeto do seu entorno, do seu contexto, né? E daí você enxerga de uma outra maneira. Às vezes você descobre aquele objeto que é um objeto comum, mas de repente você fala, porra, mas que legal isso, porque você tirou outras informações superficiais ou desinteressantes e tal, né? Então chama atenção para alguma coisa. E acho que no seu trabalho você faz um pouco isso, né? Você chama a nossa atenção, a nossa presença para determinadas formas, objetos e atos, né? Que como eu falei, a sua dinâmica de trabalho tem muito a ver com essa coisa da cinemática, digamos, né? da sequencialidade, Então, acho que tem essa coisa que permeia também. Mas queria comentar uma coisa também, René. Essa associação, né, do trabalho meu com o do Júnior foi estabelecida através do curador René, que juntou e o Júnior aqui. Então, tem essa importância também, né, de quem organiza, quem faz a curadoria de exposições, para estabelecer algumas relações que, às vezes,
Como nós aqui não estávamos muito a par, assim, não tínhamos pensado muito, né? E que o curador instaura, né? Essas coisas, e como o Júnior falou, a gente não é dono do conteúdo, do significado do trabalho, né? A gente assinou, daí cada um vai ver de uma maneira, e cada montagem, cada organização, cada disposição do trabalho, vão surgindo novos significados, né? E evidentemente, quanto mais legal o trabalho for, mais potência nesse sentido ele vai ter, né? De leituras e de interpretações, né? Então Até a série Arte Papo, ela tem um pouco dessa história, porque, como eu estava falando anteriormente, quando a gente fazia presencialmente na casa, o fato dos participantes, por exemplo, o Sérgio levou algumas pinturas, algumas gravuras, tal. O pessoal vê e fazer a leitura desse trabalho ao vivo ali, de repente junto ao artista, acontece isso, né? Aponta para pontos que de repente a pessoa que produziu o trabalho não tinha percebido por esse lado, por esse viés e tal, né? Então entra um pouco desse lance, como vocês estão falando, da curadoria da coisa, assim, né? Mas é como o Júnior falou, né? Quando a gente joga para o mundo, pode voltar qualquer coisa, vamos dizer assim, né? Então é muito bacana isso, né? Essa ideia de leitura de trabalhos, assim, eu acho muito importante também, né? Agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais voltada para o nosso tema aqui da conversa, que é o arte em tempos de exceção. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: por quais metodologias vocês encontraram nesse tempo que a gente está passando em específico? Assim, a gente está tendo muito luto, muitas perdas, né? Essa situação super difícil, governos, enfim. Eu queria entender de vocês qual metodologia vocês tiram inspiração para produzir, continuar produzindo dentro desse período muito complexo, vamos dizer assim, né? De que forma vocês tiram inspirações, da onde surgem as inspirações para a produção do trabalho no momento atual? Olha, talvez eu posso fazer aqui a fala, Sérgio? claro. Eu acho que da própria tragédia, porque eu tenho uma certa atração por coisas trágicas, né? Não porque eu adoro uma tragédia na minha vida, mas me interessa um pouco narrativas um pouco mais tristes, talvez, uma palavra até assim um pouquinho mais amena para utilizar, porque a gente podia ter usado tanta palavra, né, no contexto atual, sobretudo também quando diz respeito ao governo, mas assim, pegando essas nuances que interferem diretamente no nosso cotidiano, e na medida em que o meu próprio cotidiano é minha matéria-prima, é minha grande referência, então tá dado. Pensa, não tem prato mais cheio. O Brasil não é monótono, é isso. Então você tem uma, uma gigantesca opção de abordagem quando o cotidiano se torna ainda mais é, é, nervoso, né? Assim, bem dinâmico, digamos assim. Tem uma frase do Milor Fernandes que eu gosto muito, que diz o seguinte: todo tempo de grande opressão é tempo de grandes sutilezas. Pensando nesses tempos de recessão, pensando nesse tempo de isolamento, enfim, de tudo isso que está acontecendo, né, desde o ano passado, e que vem trazendo grande ou medo ou tristeza por perdas, enfim, em toda a população mundial, sobretudo aqui, eu penso que é preciso, sim, daí tirar alguma coisa, né? Não é à toa que o debate sobre o consumo de arte, enfim, né? O consumo no sentido de público, né? De criação de público, né? Dentro de uma situação de isolamento, de confinamento, foi bem falado, porque a gente, assim, recorrer ao livro que você tem que ler, recorrer a mais filmes, né, música, quer dizer, as pessoas consumiram mais, mesmo que virtualmente, em alguns casos. Talvez para manter a própria sanidade mental, porque a gente precisa da ficção, né? A gente precisa da criação, da ficção, da projeção, a gente precisa disso, senão a gente enlouquece, né? E aí, respondendo diretamente agora essa pergunta, depois de toda essa volta, qual que foi as metodologias, né, utilizadas já sem fugir ali da pesquisa que eu já vinha desenvolvendo desde a época da graduação, desde o término da graduação. A minha relação doentia com os objetos do cotidiano.
Porque aí eu fui colocado cara a cara com eles e a minha duração, o meu relacionamento, a duração do meu relacionamento com esses objetos, ela é bem maior porque eu fiquei muito mais tempo em casa do que quando você sai para rua, vai, enfim, fazer suas coisas presenciais, viaja, ou se não trabalha presencialmente em outro espaço que não o espaço onde você mora e dorme, enfim. E aí você tem menos horas para lidar com esses objetos em momentos de não pandemia. Agora, uma vez que você está confinado dentro de uma casa, onde esses objetos estão todo dia ali, toda hora ali, naquele mesmo lugar, e você está convivendo bem mais, começa a ter uma relação complicada. Então, eu, por exemplo, sou o grande inimigo das embalagens, eu detesto embalagem, eu não sei abrir nenhuma embalagem, elas sempre me vencem. Sabe aquela brincadeira de 10-0 para o saquinho do não sei do quê, 10-0 para a tampinha do sei de que lá? É isso, 10-0 sempre. Eu tenho até um vídeo chamado Minhas Pequenas Derrotas, que tem a ver com isso, de eu não conseguir lidar com essas coisas. E me prestou atenção essa relação um pouco mais íntima que a gente teve, portanto, no confinamento doméstico, que já tinha no trabalho, mas assim, ainda mais íntimo, ainda mais enjoativo, não é? E principalmente ainda mais dependente desses objetos, né? Então, nunca se dependeu tanto, né? Por exemplo, aplicativos, né? Porque, veja, é tudo por conta da pandemia, a gente pedia para o aplicativo, uma mera comprinha na farmácia, no mercado, a refeição, seja o que for. E abriu-se não sei quantos mil aplicativos. As reuniões, como a gente teve que aprender também, né? A lidar com ferramentas virtuais, por exemplo, para continuar trabalhando, para continuar debatendo, para continuar pesquisando, estudando, como agora, nesse arte de papo que é de modo remoto. Então, assim, não só, claro, é a tecnologia que facilita e encurta aí as distâncias, mas muitos objetos básicos. Por exemplo, quando a pessoa não tinha muito hábito de fazer, de repente, o café da manhã na sua casa, de repente ela tem que ter uma relação um pouquinho mais agora saudável com a cafeteira, enfim, com um filtro, seja o que for que ela usa. Então, eu fiquei pensando nessa relação de confinamento sozinho no apartamento ao longo de todo esse tempo, com esses objetos. E aí, então, surgiu essa ideia no ano passado mesmo, né, no meio da pandemia toda, de fazer uma exposição virtual, porque aí foi como foram acontecendo as coisas, né, nas instituições, nas galerias, e eu fiz uma minha mesmo, onde eu e aí foi uma grande inspiração mesmo dessa própria relação que eu falei até agora, que eu comecei a listar todos os objetos que eu precisei utilizar dia após dia por um mês, não é? Nos stories lá do Instagram, né? Que eu utilizei como uma plataforma. E aí eu fiquei pensando como em alguns dias eu utilizava muito mais do que outros. Só sei que, no final das contas, eu aprendi muito com isso, porque ao final de um mês eu percebi que tem aqueles objetos que não dá para viver sem. Por exemplo, escova de dentes, né? Os objetos que você utiliza todos os dias, né? Então, todos os dias tinha a palavra escova de dentes, todos os dias tinha a palavra talher, aparelho celular, isqueiro, para quem é tabagista, enfim. Então, você tem aquele que não tem jeito, né? E eu fico pensando, gente, quais são os objetos que eu tenho na minha casa que eu não utilizo, que não entraram nessa lista, e por que não? Né? Por que eu tenho esses objetos, então? Né? Então, eu acho que a gente foi aprendendo como cidadãos, como seres humanos, como pessoas que prezam pela saúde mental e física, mas, sobretudo, para quem é artista, que tem essa personagem do artista também, né? Enquanto pessoa que doa seu corpo, no meu caso, para retratá-lo, para se representar, enfim, autorrepresentação e tudo mais, esses aprendizados que, com certeza, influenciaram já e modificaram de alguma maneira ou outra o meu processo de criação, sim, né? Então, inserindo questões novas, não que eu mudei de tema, né? Porque eu gosto de perseguir, um pouco obsessivo, perseguir os mesmos assuntos, pensando assim, ao longo de bons anos, mas inserir novas informações, ou melhor, outras facetas dessas relações que até então não tinha percebido e que agora eu percebi. Eu acho que então é mais ou menos assim, acho que para responder, né, essa questão que você coloca, acho que foi mais ou menos assim que aconteceu, né, dessa relação mais próxima ainda
e mais duradoura e mais solitária com o espaço doméstico, mas especificamente dessas pequenas coisas que nos rodeiam. De certa forma, Júnior, isso foi meio que a gente foi meio que obrigado a isso, né? Não foi a gente não teve outra opção no caso, né? Então esse encurtamento da relação, no seu caso com os objetos, assim, foi uma imposição, né? Que o mundo fez para você, não foi uma opção sua no caso, né? Isso é interessante também, né? O mundo te entrega um treco, fala, tá dado isso, e aí você, como artista, você faz isso, né? Assim, o que você vai fazer se ele tá te entregando isso? Então é mais ou menos assim, o meu trabalho eu sempre lidou um pouco o que eu tô vendo, com a realidade, nem sei se pode utilizar esse termo, se é realidade, se é verdade, enfim, outra discussão, mas o que está dado ali, né? Você vê a manchete de uma notícia trágica, né? Seja o que for. Então tá aí, aconteceu isso. Agora você é obrigado, é igual isso, tá dizendo, de repente o mundo te pega e fala, agora é aqui esse lugar, querido, que você vai ter que criar a partir disso, né? E como a gente tem essa necessidade, não tem jeito de escapar dela, de fazer, quando você menos espera, você já está modificando uma coisa ou outra, porque a sua cabeça ali dentro daquele novo mundo, né, daquele novo normal, ela se modifica junto, né? E amplia muito as possibilidades de criação, de produção de imagem, enfim, e de abordagens conceituais que você pode trazer no seu trabalho. Legal. Eu queria comentar, hoje de manhã eu participei de uma... porque eu sou professor lá da Unicamp, né? Era uma banca de qualificação de mestrado, e no trabalho da aluna ela colocou uma frase da professora Luíse Weiss, que é uma artista também, né? E estava na banca também. E eu vou me permitir a ler essa frase aqui, que é muito legal. Quando eu vi no texto da aluna, eu falei, nossa, que incrível, né? E a Luíse fala, produzir é uma forma de sobreviver ao caos. Obviamente, produzir, ela está falando no sentido de produzir arte, né? Então, de uma certa maneira, a gente está... E me chamou a atenção porque está exatamente nesse contexto, né? A gente está nessa coisa caótica, uma coisa que ninguém esperava, ninguém imaginava, e ninguém sabia o quanto ia durar isso e tal. E a arte, no caso que a Luísa estava se referindo, é uma maneira da gente manter a sanidade, também se manter bem, né? Mas com relação à questão do meu trabalho artístico, teve uma grande... foi bastante influenciado. Primeiro porque eu sou... Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou professor lá da Unicamp, né? Professor de pintura e de desenho lá na Unicamp. E eu usava bastante o ateliê, e quando estava a situação normal, né? Quando eu estava indo, né? Estava presencial, como espaço de trabalho. O próprio ateliê da Unicamp, eu produzia, realizava pinturas lá. E aqui em São Paulo eu tenho um ateliê, só que não é na minha casa, é em Itaquera, que é um pouco mais longe. E quando ocorreu o início da pandemia, daí, uma semana depois, assim, a Unicamp acho que foi uma das primeiras que cancelou as aulas, né? E a gente todo preocupado também. E desde esse período que iniciou, eu fui pouquíssimas vezes no ateliê e foi para fazer outras coisas, não foi para trabalhar, porque eu estava evitando esse tipo de movimentação, de contaminação. Estou tentando manter o máximo possível, né, dentro dos protocolos. Então, isso me limitou. E como o Júnior observou, eu faço umas coisas grandes, dá trabalho, suja, são mais complicadas. E no início da pandemia, eu tentei trabalhar algumas coisas aqui e também achando que daqui a 2 meses voltava tudo normal. Doce ilusão, né? Mas fazendo algumas coisas com uma escala menor, umas aquarelas, umas pinturas acrílicas, mas umas coisas menores e tal, tentando me adaptar a essa questão que estava colocada, né? De não ter acesso aos ateliês e etc.
Mas, como muitas coisas que ocorreram durante a pandemia, você vê que não dá certo. Por exemplo, no meu caso, misturar a produção artística com o ambiente doméstico é muito complicado, porque daí você faz aqui na mesa da sala, vai ter que tirar porque vai almoçar e guarda tudo, lava, limpa, daqui a pouco monta de novo, mas daí você tem a aula. E outra coisa que pegou bastante, com esse modo remoto, eu estou tendo muito mais trabalho do que se fosse presencial, acredite se quiser, porque tem muito mais reuniões, tem muito mais demandas. E uma outra coisa também, um complicador, que as disciplinas que eu dou na Unicamp são disciplinas práticas, né? Desenho e pintura. Então, eu tive que reinventar um programa virtual para dar desenho e pintura. E, do nada, assim, começar a dar aula de desenho e pintura virtualmente. E daí você vai, tentativa e erro. Você vai acertar umas coisas, erra outra, tem que modificar. Então, e a todo momento, você tem que estar, entre aspas, produzindo conteúdo para a aula. É diferente quando era presencial, onde já tinha um ritmo que, é claro que ele ia se adaptando, ia se aperfeiçoando, mas era uma coisa mais ou menos estabelecida. Então, agora, na situação da aula, na situação de pandemia, é um leão por dia, assim, porque a cada aula você tem que se virar nos 30 lá para resolver, para passar o conteúdo, para ver o que eles estão fazendo, e tem mil problemas também, não só da minha parte, mas da parte deles também, que não tem tempo, ou uma coisa que surgiu recentemente, que eles estavam reclamando, porque enquanto estavam assistindo aula, eles não podiam produzir, porque quando era a aula presencial, eles estavam produzindo durante a aula. Agora, no modo virtual, não, eles estavam assistindo a televisão e no dia seguinte tinha uma outra aula, depois tinha outra. Então, tem toda uma complexidade aí meio difícil, assim, né? Mas, como eu estava falando, isso me exigiu muito tempo. Então, o que eu tenho feito assim de produção para mim são desenhos que, como eu falei, não é? No meu caso, o desenho são projetos, posso até mostrar, que é uma coisa de caderninho, assim, né? De estudos para realização posterior, quando isso der uma sossegada, né? Quando baixar o facho, né? E legal que o Júnior comentou dessa coisa, que eu acho um pouco benéfica assim, da pandemia, é que a gente percebe que sem arte também a gente não vive, assim, né? No sentido que agora, ele comentou dos livros, isso, né? A gente vai começar a ler mais, assistir mais filmes na Netflix, de filme coreano, argentino, holandês. Aqui em casa eu fico escutando Spotify direto e estou recuperando uns grupos, umas músicas que até tinha esquecido, coisas antigas e tal, vendo mais coisas. Então a gente percebe também que a gente precisa muito da arte para manter a sanidade, né? Para manter o equilíbrio, para estar bem, né? Mas com relação à produção da pandemia, é essa coisa que eu confesso, eu estou fazendo projetos para, quando a situação voltar, eu retomar essa coisa da produção minha, né? Mas isso é uma coisa que está meio geral, né? Porque mesmo o mercado, né, expositivo, quando começou a pandemia, fechou tudo, parou Bienal, parou Feira de Arte, parou tudo cancelado, né? Agora que está retomando um pouco, né? Muito e depois, quer dizer, as exposições que estão acontecendo, eu acompanho meio virtualmente, eu não tenho ido presencialmente. Eu só fui de uma agora recentemente na abertura da exposição do Marco Paulo Rolo, aqui na Verve Galeria, porque era aqui perto de casa, no centro, e eu sou muito amigo deles e tal. Mas essas coisas têm que voltar um pouquinho à normalidade para a gente começar. Mas eu reforço essa coisa, né? A gente precisa muito de arte para manter a sanidade, sabe? O nosso papel é importante também para essa
situação nesse sentido que é necessário, né, a gente ver arte, escutar música, ver filme para se manter vivo e feliz, assim, né? Eu acho que isso até traz um gancho para a próxima pergunta que eu tenho para vocês, é que assim, essa revolução digital, vamos dizer assim, ela obrigou a gente a cair nessa situação, né, que a gente está discutindo aqui agora. E aí a minha pergunta para vocês é assim, pensando nessa revolução digital, que ela nos obriga a trabalhar em formatos digitais, reuniões e tudo isso que vocês estão falando, de que forma vocês encontraram, de que forma mercadológica vocês encontraram para expor, de repente vender, produzir não. É mais no quesito de expor, de vender, de divulgar o trabalho de vocês, né? Então, como vocês acharam um meio para isso tudo, assim, né? Dentro desses padrões, dessa revolução digital que nos obriga a estar aqui na frente de um computador, discutindo trabalhos e tal, e não tendo a possibilidade do físico, né? Então, acho que tem algum ponto ali que faz a diferença nisso tudo, né? Eu queria saber de vocês. Posso começar? Bom, só para dar início a essa coisa dessa mudança, assim, de repente, a primeira coisa que me aconteceu é que eu tive que comprar um computador numa máquina nova, porque a minha não rodava para dar as aulas e tal, nem dava, nem entrava lá no programa, né? Então, primeiro você tem que fazer essa adaptação, assim, né? Com relação à questão de mercadológica, assim, digamos, atualmente eu estou sem galeria, né? Eu sou um artista sem galeria, então não teve muita diferença, né? Assim, nesse sentido, as eventuais comercializações que são feitas têm sido feitas diretamente por mim e para falar a verdade, essa coisa da pandemia não teve muita influência. Mas uma coisa que eu fiz depois da pandemia, eu dei uma bombada mais no Instagram, no sentido de ficar postando, mostrando mais coisas minhas, assim, né? Porque uma vez que você também já está nessa coisa de computador e tudo virtual, etc., né? Então, eu vi por bem que também eu posso ficar postando os trabalhos, e como eu tenho uma trajetória grande, eu tenho muitas obras que dá para ficar postando. Agora até diminui um pouco, porque me encheu um pouquinho de saco, assim, porque cansa um pouco, né, se ficar fazendo as coisas, mas eu preciso dar uma retomada, né, nessa coisa. Mas, basicamente, eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas um pouco isso, né? E, como falei, exposições não tem dado para mim fazer, né? Assim, nem tenho atualmente galeria, essas coisas. Então, eu também tenho essa coisa que eu tomei um pouco de consciência, você tem que ter um pouco de paciência, assim, esperar que isso passe o mais breve possível e manter as questões de segurança, né, de higiene, etc., e torcer para que você não pegue, não se contamine, né? Porque, por incrível que pareça, putz, meu irmão pegou o primo de não sei quem, assim, está rodeado de pessoas que eu conheço, pessoas próximas, que pegaram a doença em níveis diferentes, né, de gravidade, casos até de pessoas que faleceram. Então, a situação não está brincadeira, né? Tem que manter essas questões de segurança e sanidade mesmo. Respondeu sim, Até ótimo. porque para a gente fazer, né, Sérgio, a gente tem que estar vivo primeiro. Então, primeiro a gente tem que estar Exatamente. vivo. Primeiro a gente se mantém vivo na medida do possível para depois tentar, seja produzir, seja consumir. Mas Exatamente. uma coisa engraçada que o Sérgio coloca é que, olha que engraçado, por isso que eu acho que é tão importante um papo desse, de você entender, junto a um colega de profissão, né, como, como que esse estado, que é o tema, né, do nosso encontro aqui, estimula ou barra, ou até a que ponto vai uma coisa e termina outra, enfim. Então, se no meu caso, que já trabalha em formato pequeno e já fazia uns vídeos, não interferiu em nada em relação
ao fazer, a técnica, ao procedimento mesmo plástico, enfim, visual. Por outro lado, conceitualmente, se muda porque você tem novos assuntos para abordar, né? E eu já vou chegar na resposta da terceira pergunta. E para o Sérgio, por outro lado, os temas podem continuar sendo iguais, mas ele tem essa limitação, né? Esse desafio de como transportar um negócio gigantesco da cima e para baixo, no ateliê que fica não sei aonde, vai indo, sendo que você não pode sair, né? Então, e aí vai de uma maneira ou outra interferir também, né, no próprio assunto, no próprio conceito, que está totalmente atrelado à forma, né? Velha história de forma, conteúdo e tal. E é engraçado, eu estava aqui te ouvindo, falei, meu Deus, né? Fico pensando como é diferente cada, porque a gente ouve tanta coisa, porque assim, aí já respondendo a pergunta do Renê, bom, vieram agora, com mais força ainda, recursos digitais, virtuais, para a gente se encontrar, fazer aula, muita coisa de fato facilitando, mas onde tem ser humano vai ter complexidade. Então, o que era para ser só mais um pouco fácil ficou também mais difícil. Sempre os dois lados. E nesse sentido, a divulgação, eu penso assim, Renan, não sei, porque de fato eu não sou um artista que sai vendendo, mas eu tenho uma galeria que representa, mas a gente tem um elemento bem dificultador na pandemia, porque eu não sei até que ponto a gente consegue comprar uma coisa sem vê-la. É diferente de você comprar, por exemplo, um livro, né, assim, pela internet, né? Agora, você vai comprar um sapato, às vezes você tem que provar antes pelo sapato para ver se vai machucar o pé, não vai machucar o pé, se fica bonito no seu pé ou não, aquela história. E talvez um objeto de arte também não seria tão assim, eu não sei, porque eu posso estar falando bobagem, mas se o mercado de arte está maravilhoso, né? Até porque nós temos outras questões aí, né? De uma crise, enfim, pessoas sem emprego e tudo mais, mas eu fico pensando, será que se vende assim facilmente um trabalho só pelo meio virtual, né? A pessoa compra, sem olhar antes, enfim, sem se deparar. São encontros virtuais, né? São relacionamentos virtuais, assim, é basicamente isso. E como aquelas que existem entre os jovens, enfim, entre as pessoas que se relacionam pela internet e sem nem ter visto o ser humano ao vivo. E eu acho engraçado isso, porque é como se assim, será que vai dar certo, né? Esse namoro virtual quando virar presencial? Eu acho que essa relação com o trabalho de arte, que não tem explicação porque você escolhe aquilo, né? Enquanto comprador, não sei. Pum, bateu, você quer aquele, não tem jeito. E aí eu fico pensando nisso virtualmente, né? Que é como ver a foto das pessoas pela internet, né? Aquela coisa parada, enfim. Não é a mesma coisa, né? Você vê a foto de uma amiga sua que você tem grande saudade, ou que você vê a própria amiga. É claro, é uma relação que eu tô fazendo aqui, meio até um pouco estúpida, mas eu acho que o objeto de arte ele tem esse poder do empurrão, né? Da sensação que ela traz enquanto obra física, e nem que seja uma projeção, né? Uma obra virtual, mas que é outra situação, mas eu acredito que no conjunto das coisas e no processo de, por exemplo, uma mostra, sim, ganha outro impacto. E eu acho que a comercialização, ela, sim, sofreu muita modificação, né? Sofreu de uma maneira bem negativa por conta dessas limitações mesmo. Não tem jeito. Agora, eu penso que, por outro lado, como tem tudo tem dois lados, igual eu tinha falado, o Sérgio, por exemplo, já conseguiu fazer um conjunto maior de divulgação do trabalho dele pela página social, fazer rodar mais aquele trabalho que de repente estava ali guardadinho, né? Então isso é o que é mais brilhante, né? E eu também, né? Eu fiz, igual como eu disse, eu fiz aquele projeto próprio para o Instagram, depois eu deletei, porque era temporário, era efêmero e tal. Quem viu, viu, quem não viu, não viu. Que essa era a graça, essa era a ideia mesmo. Então, eu acredito que se por um lado você tem os artistas, como a gente bem sabe, tem um monte de editais aí emergenciais para os artistas não conseguirem parar, né?
de trabalhar, de sobreviver, do fruto do seu trabalho, da sua pesquisa, que é puro suor também, né? Por outro lado, ele também consegue fazer uma divulgação maior porque as pessoas estão um pouquinho mais antenadas em páginas, né? É, cria-se rápido, a gente consegue se adequar rápido, né, Renê? Eu não sei. Eu acho que é igual você falou, acho que é o eixo central dessa conversa, quando você tem um estado específico, pá, que o mundo te entrega, né? É, um estado de ditadura, um estado de pandemia, um estado de guerra, seja qual for, aquilo que não foi você que escolhe, né? Aquilo que você está inserido nesse contexto, como é que você vai ter o jogo de cintura para lidar com isso? Como vai impactar? Tanto no seu modo de sobrevida, quanto no seu modo de criação também, né? Então, acho que está tudo muito novo, né? Ainda. Um ano de pandemia, por mais que pareça que faz 1000 anos que a gente está nesse estado insuportável, não é nada perante a tantas décadas que a gente já sofreu com outros tipos de, de opressão, né, de limitação, por exemplo, né, em outras situações. Então, eu acredito que por mais que seja um ano e meio e tudo mais, claro, eu nem estou citando aqui as grandes perdas, que é certamente o mais grave de tudo isso, a gente conseguiu até que rápido lidar com algumas coisas, porque a arte ela não vai deixar de existir, não vai ter jeito, né? Ela não vai deixar de se fazer. Então, vem cá, vem lá e tal. Agora, a questão da comercialização é complicada mesmo, né? Não tem jeito, porque eu acho que tem esse elemento e isso é uma questão que talvez eu pense, eu não estou aqui dizendo que de fato é, sem um dado específico da comercialização de arte no último ano, enfim. Mas me parece que não faria eu, pelo menos, sentido se adquirir uma obra, uma produção, sem você ver a produção, né? Assim, você simplesmente compra aquilo, né? Então, é mais um elemento desafiador para o artista, como sempre, né? De um lado, você consegue espalhar mais a imagem, fazer de uma maneira ou outra, garantir de uma maneira ou outra a democratização, né? Dessas imagens, da sua produção e tal. Por outro, você, enquanto profissional, se limita muito, acaba recorrendo a editais de emergência, justamente por conta do contexto. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei nem se eu respondi também, porque eu falo muito, né? Não, respondeu, foi ótimo. Eu vou dar um recadinho aqui, pessoal, que está assistindo, acompanhando a gente. O chat está liberado, se vocês quiserem soltar perguntas ali para a gente continuar essa conversa, tá? E eu voltando agora, Júnior, eu perguntei isso tudo, tanto para o Sérgio como para o Júnior, porque assim, eu entendo que, principalmente na linguagem que a gente trabalha, que são as artes visuais, né? Então, sei lá, como eu posso resumir assim, pinturas, esculturas, gravuras, tal, eu entendo um pouco como um consumo de luxo, vamos dizer assim, né? Diferente por exemplo, o cinema é muito mais acessível a várias classes, né? Sei lá, as filmes, essas coisas, né? São muito mais próximos da população. Então, eu entendo que a produção artística visual, assim, ela é um item de luxo, no caso, né? Por isso que eu fiz essa pergunta mercadológica, assim, para entender um pouco dessa questão, porque não é todo mundo que consome esse tipo de arte, né? A gente vê que o Brasil é muito pouco, os museus são muito poucos consumidos, as galerias, né? Essas coisas. Você comparado com a Europa, por exemplo, o brasileiro ele sai do Brasil, mas vai para a Europa visitar museu. Aqui no Brasil ele quase não visita museu. Então, automaticamente cria essa esfera do luxo, vamos dizer assim, né? Por isso que eu vim com essa pergunta, para entender um pouco, porque é um nicho muito específico, vamos dizer, da sociedade que consome isso, né? Consome como mercado, assim, que compra, adquire trabalhos e tudo mais. Então, eu trouxe mais essa pergunta nesse sentido, entendeu? Certamente, até porque, Reni, a gente, por exemplo, o cinema, por mais que as famílias não tenham como você ir a um cinema levando os seus filhos, e aí compra pipoquinha e tudo mais, que é um grande evento, é um grande ritual, e o valor que está a entrada do cinema para a maior parte da população brasileira também é descabido, né? Só que você também tem a opção de assistir esse filme pelas plataformas, enfim, a própria Mostra de São Paulo, né, fez a mostra integralmente virtual no ano passado, mas a gente sempre fica com aquela coisa, como seria mais gostoso estar vendo isso na telona, né? Na experiência de um mergulho coletivo, né, perante aquele trabalho que está sendo exibido, né, na telona.
no deslocamento para ir até um espaço específico para ver a exibição de um filme, né? E não, de novo, dentro da sua própria casa, no mesmo notebook e tudo mais. Então, e nas artes visuais isso se complica ainda mais, né? Porque o acesso de fato é elitista. Estou dizendo isso enquanto comprador. Piorou, né? Agora, enquanto público, né? Eu acho que o papel nosso mesmo é esse. Essa conversa tem um pouco essa função, né? De conversar, de trazer esse problema, né? Que de fato acontece no Brasil, já que das artes visuais é a menos consumida, né? Até pelo menos a pesquisa se não me engano, de 2017, não está atualizado, mas a última do IBGE mostrava que 92% da população brasileira nunca havia entrado numa galeria de arte ou museu, né? E aí eu quero até deixar uma provocação, porque daí 92% nunca entraram no museu, mas todos agora entendem o que é arte e o que não é, né? Todo mundo virou curador, inclusive de vacina, enfim, é isso. A gente vira curador e especialista em tudo, menos em matemática, né? Porque ninguém se arrisca em falar da pitaco nas ciências exatas, né? De qualquer modo, eu acho que a sua pergunta faz todo sentido, porque para além da dificuldade do consumo em épocas de não pandemia, e pense agora como é isso, né? Então, eu acho que é o que tem sim houve uma grande modificação, apesar de não ser especialista em mercado de arte, assim, não está acompanhando bem de pertinho alguns levantamentos. Eu acho que você chegou no ponto que eu imaginava mesmo, assim. Se antes era difícil, com a pandemia ficou praticamente quase impossível, vamos dizer assim, né? Tá beirando ali, né? Tá Mas beirando. acho que o Sérgio quer falar alguma coisinha aí pra gente. Não, uma coisa que eu ia comentar que essa coisa de mercado eu também não entendo muito aí, né? E também, só para comentar, assim, muita coisa do que é falado de mercado é tudo mentira, assim, né? Porque o pessoal, se for perguntar ao pessoal de galeria, eles vão falar que tá vendendo, tá ó. Quer dizer, não é muito confiável, digamos assim, né? Assim, essa coisa, né? Mas é só comentar uma coisinha que você falou no início, que é uma elite, né, que compra arte no Brasil, infelizmente, né? E isso aqui no Brasil, né? Porque quando eu estive na Europa umas décadas atrás, eu conheci várias pessoas de classe média, assim, ia nas casas, tinha quadros, pinturas, sabe? Tinha uma gravura do Tàpias lá na parede, sabe? Existia essa cultura que é uma coisa de gerações e tal. Você via crianças em museu, quer dizer, toda uma outra espírito, né? Que é uma coisa que eu acho que aqui no Brasil está começando ainda e acho muito legal as iniciativas dos educativos, dos museus e das instituições. Eu, sempre que puder participar, que me convido para, eu sempre dou maior força porque eu acho essa coisa da formação muito importante, né, dessas instituições, né, de formar um público, de chamar a escola da periferia, sabe, fazer a coisa girar, né? Mas, como eu falei, em questão de mercado, eu não posso apitar muito, porque é uma coisa muito. Já é fora da minha alçada, assim, né? E a gente acaba só achando, fica no achismo. Eu Fica no acho isso. achismo. Entendo perfeitamente. Não, mas é isso. A conversa está muito legal. Não queria ter que acabar com ela. Eu, por mim, ficaria aqui horas conversando com vocês, viu? Tá muito bacana. Bom, Até porque a gente, gente não falou nem 10% do que a gente queria falar, né, Sérgio? É, Percebeu? É isso. do que está na lista aqui da pauta. bom, agora eu acho assim, eu abri o espaço para o chat aqui, o pessoal acho que está um pouco tímido, não sei, mas se vocês quiserem comentar sobre alguma coisa que vocês acham pertinentes aí da nossa conversa, o espaço está aberto, eu acho que a gente tem mais uns 5 minutinhos aí para conversar, vocês fiquem à vontade, da forma como vocês acharem melhor. Até porque eu tô vendo aqui que tem 3 artistas que eu conheço aqui, hein? Acabei de Assis- acessar aqui. Assistindo a Onde é que gente vê? aqui, né? Onde é que vê isso? Ah, no bate-papo, é isso? Ah, Nico, aqui do Não. lado Essa dá tem para ver os ali. panelists e o attendees. Os attendees são as pessoas que estão acompanhando a gente aqui. Tinham mais pessoas, o pessoal acho que já foi saindo, foi chegando perto do Pô, já foi horário aí, o saindo. pessoal já foi encerrando, né?
Ô, Renê, mas eu acho assim, enquanto se o pessoal não se manifestar, de repente, só para a gente meio que encaminhar aí para uma finalização, eu Aham. acho de uma importância muito, assim, inquestionável que a instituição faça esses projetos, essas atividades como essa, por exemplo. Porque, justamente para discutir como se é isso. Eu e o Sérgio somos de duas gerações de artistas diferentes, temos formações diferentes, ao mesmo tempo a gente se encontra porque a gente é colega de trabalho e eu fui aluno, enfim, eu participei já de aula dele como estagiário dele e tudo mais. E eu acho que essas conversas, né, cada um está no seu lugar falando do seu ponto de vista, da sua experiência, que não é maior ou menor, mas são diferentes, talvez comece a construir cada vez mais um público, né? A gente sabe que a molecada agora, a juventude, está cada vez mais antenada às redes sociais, estão aprendendo muito sobre, por exemplo, cultura indígena, sobre igualdade de gênero, por exemplo, em discussões que vêm do TikTok, feita para os próprios jovens, né? E eu vejo muito assim, grafiteiros que estão tendo o seu trabalho totalmente divulgado entre eles mesmos, entre eles, que eu digo, entre eles jovens mesmos, por conta da facilidade das redes sociais, ainda mais acessadas ao longo dessa pandemia. Então, eu acho que tem que espremer o negócio e sair uma coisa boa no final das contas, que eu acho que é essa faceta boa. E a instituição ela tem um papel fundamental para levantar o debate, né, para estimular essa conversa, porque quem acessa a gente, quem assiste esse material, quem está participando aqui conosco, é, é isso, é uma formação continuada. E vai repassar esse conhecimento depois para os outros, né? Essas ideias que a gente levantou aqui, que aqui a gente não está ensinando nada, que a gente está conversando, justamente para a gente tentar se entender também enquanto artistas, enquanto também consumidores de arte, né? E aí, nesse sentido, eu queria parabenizar a iniciativa, porque de fato é muito importante utilizar o próprio recurso que a gente está utilizando ao longo dessa pandemia toda, para falar sobre ela, olha que engraçado, e também ampliar para o campo aí da produção artística, né? Enfim, divulgação artística nesses tempos. Pô, Júnior, eu Parece que ninguém perguntou agradeço. nada, o povo tá bem Eu, tímido. eu agradeço você. A ideia do Arte Papo é realmente essa, é democratizar, né, a informação, né? É fazer com que as pessoas participem de conversas, né? São conversas informais aqui, né? Como você mesmo falou, a gente não está dando aula para ninguém aqui, a gente está discutindo sobre assuntos que cada um tem um ponto de vista. Então, a ideia é democratizar isso para que alcance mais pessoas, para que cause o interesse nas pessoas de retornarem, pesquisarem o museu, não só as artes, né, mas tudo, né? Então, eu acho que foi bem bacana, assim, a ideia é essa mesmo, democratização de acesso das pessoas, né? Não trazer um pouco, como eu estava falando, assim, a arte, muitas pessoas entendem como luxo, né? Mas a Fundação Emma Klabin, a Casa Museu, por exemplo, ela está aberta para quem quiser ir visitar. Claro que pós-pandemia, né? Tô usando esse termo agora, mas o museu ele está de portas abertas para receber a pessoa que quiser ir lá visitar. Então, muitas vezes eu já ouvi lá, nós estamos num bairro super elitista, né, que é o Jardim Europa. A fundação ela está instalada dentro de uma casa de grande porte, uma mansão, vamos dizer assim. Então, muitas vezes as pessoas olham e falam: "Nossa, ali é um museu, mas eu vou entrar ali". A pessoa não pertence àquilo, né? Ela não se vê inclusa nessa situação. Então, a maneira como eu desenvolvo o trabalho lá no museu, eu tento, de certa forma, tentar democratizar ao máximo para que isso fique acessível a todos, né? Para tirar essa ideia de que arte é luxo. Arte não é luxo. Eu acho que a arte é muito mais do que isso. Como a gente viu aqui, ó, se não fosse arte, acho que a gente ia estar maluco, né? Se a gente não consumisse arte durante esses períodos de exclusão, o que seria da gente, não é verdade? Então eu tento fazer isso da melhor maneira possível, assim. Agradeço o Ai, me fugiu a palavra. Mas é isso. Viu, René, deixa eu aproveitar o gancho aí e comentar uma coisinha. Uma época eu dei umas aulas no MUB, que na realidade era uma substituição do professor Paulo Ita, que estava viajando, daí eu fui dar umas aulas de pintura lá no MUB, e daí o curso de pintura.
e pessoas de classe alta, assim, né, dos jardins, etc. Daí eu comentei que tinha uma exposição legal na Galeria Thomas Kuhn, que era do outro lado da rua lá e tal. E daí essa aluna que estava fazendo pintura perguntou como é que era, se pagava para entrar, como é que... Sabe, uma pessoa que nunca tinha ido a uma galeria, uma pessoa que ia para a aula de chofer, o chofer levava e depois levava embora, mas não tinha essa coisa de cultura artística, no sentido de frequentar museus, galerias. Então, não é só uma coisa de classe, assim, que as classes menos privilegiadas não têm acesso, não têm conhecimento. Às vezes, classes altas também não tem, mas é isso que eu volto a falar, é uma coisa cultural, de formação, por isso que é uma coisa que tem que ser incentivada, que tem que ser estimulada, né? Para ter essa convivência com arte de todos os tipos, né? Teatro, música, artes visuais, cinema, sabe? Não importa o quê. Então, é isso que eu queria falar. E eu só queria mandar um abraço que a Maiara, que é uma orientanda minha, também tem uma outra pessoa aqui que mandou um alô, a Célia, que foi minha aluna lá do MAN. Pessoal que está assistindo aí, mandar um Sim, abraço sim. para todo mundo, né? Não especificamente para essas pessoas que eu conheço, mas um abraço para todo mundo aí que está dando uma força, participando aqui. Aqui tem a Maria Alzira, ela está falando aqui, apenas uma sugestão para o organizador. Ela falou, eu conheci o trabalho dos dois artistas e por isso ficou bem claro quando informaram sobre o trabalho deles. Mas será que não há pessoas que assistem e não conheçam um deles, por exemplo? Talvez apresentar os dois últimos trabalhos dos dois fosse importante. Maria Alzira, eu vou te responder da mesma forma como eu falei com o Sérgio e com o Júnior um pouquinho antes de começar a conversa. Eu tenho o intuito aqui de não mostrar o trabalho deles de propósito, vamos dizer assim. Para quê? Para que essa conversa seja um disparador para as pessoas irem lá pesquisarem o trabalho deles, entendeu? Então, claro, isso não é feito de maldade, eu não quero mostrar o trabalho deles de maneira alguma, não é isso. Mas é para que, como eu disse, a conversa seja um disparador para que as pessoas vão atrás, pesquisar, né? Querer saber quem é o Sérgio, qual é a produção dele, quem é o Júnior, o que ele produz. O Júnior produz desenho, eles estão comentando sobre desenho, pô, vou lá ver tal. O Sérgio faz pintura em grandes formatos, nossa, eu quero ver isso, o que é isso tal. Então eu deixo um pouco nessa esfera do escuro, assim, sem saber, meio que de propósito, assim, para que a gente ative isso da pessoa aí, pesquisar e buscar um pouco mais sobre o artista, entendeu? Não é por maldade nenhuma. E o pessoal falou aqui que foi sua ex-aluna, né, Paulo, Sérgio, a Célia, lá no MAN, né? Isso. Eu nem sabia que é algum curso do MAN, como que Mas é já isso? faz tempo. Eu dei 10 anos curso de pintura no MAN, durante 10 anos. Puxa. Mas agora nem lembro faz quanto tempo que eu saí. O túnel Uhum. da... Eu achei que tinha sido alguma coisa específica, sei lá, uma Não. oficina, assim, pontual, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Era aula semanal todo esse período. Assim. Então, Você muita sabe, gente... eu vou falar uma coisa, professor, eu quero comentar isso, eu estou guardando isso aqui para o final, como a cereja do bolo. Muitas vezes me perguntam assim, nossa, me fala algum ponto alto da sua graduação, o que você lembra na faculdade, assim? Olha, eu poderia citar muitos elogios de muitos professores, muitos 10 que eu tirei por aí, mas a coisa que não me sai da minha cabeça, professor, é você entregando talento para gente. Isso é uma coisa que, olha, eu falo para as pessoas não acreditam. Eu falo, eu tinha um professor de pintura que ele distribuía talento para os alunos. Você quer coisa mais importante do que isso? Não existe. Que legal você lembrar isso. Legal. Fico contente que você tenha lembrado isso e que seja uma coisa importante para você, né? Nossa, eu Legal. lembro muito disso, era demais. Eu adorava suas aulas, Nick. Muitas saudades eu tenho, viu? Que bom, fico contente. Me Bom, sinto gente, realizado. eu acho que é isso, então, né? Acho que a gente conseguiu conversar um pouquinho aí. Espero que o pessoal que acompanha a gente tenha gostado. Vou mais uma vez agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Agradeço ao Júnior, ao Sérgio. Obrigado por disponibilizarem esses tempos aqui com a gente. Estamos à disposição.
Visitem o site do nosso museu, tem bastante coisa bacana, a gente está desenvolvendo bastante atividade online e tal. E é isso. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Foi bacana Falou. demais. Eu que agradeço, querido. Valeu mesmo. Obrigado a todos. Então é isso. Valeu, gente. Até a próxima. Um abraço forte em todo mundo. Abraço grande.